Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é os meus lidos de janeiro. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta se você já leu algum desses livros que eu vou falar mais pela frente. E quais os livros que você leu no mês de janeiro. Eu tô um pouco atrapalhada, mas é isso, bora lá pro vídeo. O primeiro livro que eu li no mês de janeiro foi Teto para Dois. É um romance que ele ficou bem conhecido, bem queridinho assim do BookTok, sabe? Muita gente fala sobre ele. E com razão, porque o livro é muito bom. Eu vou começar resumindo ele, antes que eu comece a falar o que eu acho do livro e esqueço de passar o resumo. Mas, basicamente, conta a história da Tiff e do Leon. Os dois estão em relacionamentos que são meio problemáticos. Na verdade, o livro já começa nos apresentando a Tiff já separando desse cara, que é um relacionamento bem tóxico, sabe? E aí, ela tá atrás de um apartamento. E ela encontra um apartamento, que é o do Leon, que é, tipo assim, ó, a gente vai dormir na mesma cama, mas a gente nunca vai se ver. E como vai ser a repartição, assim, desse apartamento? Ela vai ficar durante a noite, porque ele vai estar trabalhando, e ele durante o dia. Então, eles não vão se encontrar. E é muito interessante como é construído a história, porque... Claro, eles vão ficar juntos no final, eles são o casal principal, mas ele é muito bem construído a relação dos dois, sabe? Eu gostei muito desse livro porque é uma coisa mais adulta, sabe? Ele não é aquele romance clichê que os adolescentes se apaixonam e é um bem tóxico, bem problemático e eles decidem ficar juntos até o final da vida. E não é isso que nos apresenta. Já vai apresentando os dois personagens em relacionamentos complicados e depois eles se encontram. Então eu gostei muito desse livro justamente por isso, porque apresenta a realidade. Apesar de ser bem clichê, eles nos apresentam essa realidade de que, tipo assim, ok, você tá tentando superar um relacionamento que foi bem abusivo, mas tem outra pessoa que vai te fazer bem, que não acabou por aí. Então por isso que ele é um romance que ficou bem famoso e que muita gente gosta, por causa disso, porque nos apresenta a realidade do que pode acontecer. E eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. Não tinha como eu dar outra nota, sério, porque eu gostei muito desse livro. Então eu dei 5 estrelas e vamos pro segundo livro. E eu não tô nem mostrando os livros aqui, é porque eu não tenho eles físico, eu li no Kindle. E eu vou sempre deixando as fotos dos livros que eu li na tela. Basicamente, o título desse vídeo poderia ser Li os favoritos do BookTok, porque foi isso. E o segundo livro é Os Dois Morrem no Final. O que é esse livro? Talvez você já ouviu falar, mas conta a história do Matthew e do Rufus. E os dois, eles são terminantes. Mas o que são terminantes? Eles estão vivendo o último dia. Dentro de 24 horas, os dois podem morrer. E aí, como é isso? Eles recebem uma ligação da Central da Morte e dizendo, tipo assim, olha, dentro de 24 horas você pode morrer e tudo pode acontecer. Sua morte pode ser, assim, trágica, do jeito que você nunca imaginou. Tchau, boa sorte. É tipo isso. Então, eles decidem viver. Sai triste depois dessa frase. Então, tem um aplicativo que é o último amigo, então eles entraram nesse aplicativo e se encontraram. Então eles vivem o último dia deles e assim, um spoiler. O título é real. Por mais que você torça, por mais que tenha um momento que você acha que nenhum dos dois vão morrer, os dois morrem no final. Gente, eu já li esse livro sabendo que eu ia sofrer muito, mas eu não pensei que eu iria sofrer tanto com esses dois, entendeu? Eu ia, sim, fazer um vlog de leitura de Os Dois Morrem no Final, só que, gente, chegou um momento que eu estava chorando, que eu não conseguia me controlar e eu fiquei muito feliz de não estar gravando aquilo. Porque esse livro, ele é muito intenso e você torce para que os dois fiquem, porque você vê que, tipo, os problemas que eles têm, eles acham solução para aquilo e pena que eles não podem consertar o errado. Imagina se fosse você sabendo que seria o seu último dia. Eu fiquei pensando muito sobre isso. O que eu faria? Como eu agiria? Será que seria
legal viver esse dia sabendo que você vai morrer dentro de 24 horas? Fica a questão. Então, eu dei 4 estrelas pra esse livro, por quê? Porque ele me destruiu e por mais que eu gostei, ele me destruiu muito. E eu fiquei, assim, muito tempo sem ler depois de ter lido ele, porque foi muito pesado pra mim, entendeu? Eu me apeguei muito com os dois personagens, principalmente com o Rufus. Eu adorei ele. E assim, ele é um livro de um dia. Ele vai contar a história em um dia. E eu fiquei com muito medo de ler e me decepcionar. Mas não decepcionou, sério. Eu achei muito legal, a história foi bem construída. E assim, os capítulos, eles vão alternando na ideia de cada um. E às vezes aparece de amigo deles. E aparece também de pessoas que trabalham na Central da Morte. Então é um capítulo assim pra cada personagem. Mas claro, focando mais no Rufus e no Matthew. Mas não deixou a história confusa e também não deixou a história confusa por ser um livro de um dia, sabe? Então eu gostei bastante. E o terceiro livro que eu li foi Wonder. Se você já ouviu, eu acho que no Brasil é O Extraordinário. Eu tenho ele também em português, mas eu li dessa vez em inglês. A história, ela é muito emocionante, conta a história do August e ele nasceu doente, sabe? Com deformidade na face e conta a história dele. Ele é só uma criança, se eu não me engano ele tem 10 anos, e ele vai pra escola a primeira vez. E aí vai contando a história dele, como tudo mudou depois do nascimento dele, a imagem que cada pessoa tem sobre ele, os amiguinhos da escola, o que ele pensa sobre ele. Então, é mais um livro como Os Dois Morrem no Final e Teto para Dois. Cada capítulo vai se alternando na visão de outro personagem. E assim, eu li ele em inglês justamente para eu criar mais essa habilidade de ler inglês e também de ter mais vocabulário. Em alguns momentos, que quando eu li em português, eu ainda lembrava muito bem e já assisti o filme, perdeu aquela emoção, porque às vezes eu não entendia alguma palavra, então tava ali na história, então tinha que parar pra pesquisar mais sobre a palavra, pra anotar, porque eu leio em inglês justamente pra isso, pra estudar depois. Então, em alguns momentos, não teve a mesma emoção de quando eu li em português. Mas isso, pra mim, eu já sabia que iria acontecer isso, mas eu decidi ler, e ele é um livro super leve. Se você quer alguma indicação de livros em inglês que sejam bons pra estudar e que sejam fáceis também, eu indico muito esse livro. E também The Little Prince, que é O Pequeno Príncipe, que eu li no mês de dezembro. Sério, esses dois livros pra ler em inglês é muito bom. E o quarto livro foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não vou dar muito resumo de Harry Potter. E, gente, esse barulho... Respirem. Eu preciso respirar, porque toda vez que eu decido gravar, acontece muito barulho. Eu amo. Eu não vou resumir, porque vocês já devem estar cansados. Nos livros de melhores lidos do ano de 2021, tem um resumo. Eu vou deixar aqui nos cards. Mas eu li. Harry Potter é aquela minha saga conforto, sabe? Quando eu não sei o que fazer, quando eu tô assim cansada de ler, mas eu quero ler, eu leio Harry Potter. É a minha saga conforto. E vai ter vlog de leitura de todos os livros de Harry Potter. Foi um desafio que eu tô fazendo comigo mesma, de ler os livros de Harry Potter novamente, já sendo bastante apegada pela história. Então, provavelmente, próxima semana vai sair esse vídeo do vlog de leitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu te espero lá, de verdade. E o quinto e último livro foi A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro. Eu falei certo. E essa história é a própria autora contando a sua história em forma de poemas. Eu achei muito interessante, mas eu tinha outra expectativa sobre esse livro. Eu pensei que seria tipo uma história, um conto real. Eu tô falando mais do formato, sabe, assim, do livro, mas conforme eu fui lendo, eu fui entendendo o que ela queria falar através dos poemas. E eu gostei, gente, tipo assim... Eu tinha uma expectativa que não era a realidade, mas que não foi decepcionante. Acho que deu pra pegar. Então ela vai contando a história dela, de como ela cresceu, de como era a relação com a mãe dela, de como foi a primeira menstruação dela. Então ela foi contando tudo isso e você vai acolhendo ela. E tem muitos momentos desse livro que eu marquei. Eu marquei bastante esse livro, na verdade.
E eu achei muito interessante a forma com que ela contou e foi tão leve de ler esse livro. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar nas redes sociais, compartilhar com amigos. Um beijo e até a próxima, tchau!